Boa noite, queridos. A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para compartilhar com você princípios da palavra de Deus que serão certamente de muita importância para a sua vida espiritual. E nós queremos que você os grave. Preste bastante atenção. Hoje nós estaremos encerrando essa série sobre perdão. Nós esperamos que as demais ministrações ou mais momentos de ministração anteriores tenham sido de grande edificação para você. E tendo concluído a nossa meditação em Mateus capítulo 18, nós vamos hoje percorrer alguns textos para compartilhar com você ainda alguns princípios muito importantes sobre perdão e assim concluiremos esta série. Em primeiro lugar, eu quero convidar você a fazermos uma oração, por favor. Pai querido e santo, obrigado por este momento que tu nos concedes, em que podemos ter a edificação da nossa vida, a ministração sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito e, consequentemente, também libertação sobre o nosso corpo, que nos cura, meu Senhor, pelo poder do teu Espírito e pela ação do perdão. Que tu fales conosco nesta noite e que tu estejas nos ensinando cada vez mais. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amados, eu quero que você abra a sua Bíblia, nós vamos passear um pouco em alguns textos da palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, em primeiro lugar, no capítulo 6 de Mateus. No capítulo 6 de Mateus é quando Jesus, a pedido dos discípulos, vai ensiná-los a orar. Pedro procura o Senhor e pede então que o Senhor os ensine a orar, assim como João Batista também ensinava os seus discípulos. E eu quero compartilhar com você, baseado nesse texto, um princípio muito importante sobre o perdão. E eu quero que você já anote. O texto de Mateus capítulo 6, nos versículos 14 e 15, diz assim: porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Meus queridos, o que esse texto está nos ensinando aqui, quando Jesus coloca esse porquê, ou seja, razão pela qual, então o que ele está nos dizendo é o seguinte: depois dele ter mencionado o Pai Nosso, depois dele ter ensinado o Pai Nosso para os seus discípulos, o que ele está nos dizendo é o seguinte: é que a falta de perdão compromete todo o poder da nossa oração. Portanto, é importante frisarmos isso. Se você tentar ter uma oração ungida, uma oração poderosa, mas ao mesmo tempo guardar no seu coração todo tipo de ressentimento e mágoa, eu quero lhe dar uma notícia que infelizmente não é boa. A falta de perdão compromete todo o poder da sua oração. Por mais zelosamente que você ore, por mais que você clame sinceramente, por mais que você grite aos céus, meu amado, os céus não se abrirão para você se o seu coração não se abriu para perdoar o seu irmão, a quem o Senhor ama. Então você precisa abrir o seu coração, se você quiser que os céus se abram para ouvir a sua oração. Esta é uma frase importante e eu quero que você grave. Vou repetir. Você precisa abrir o seu coração para o perdão, se você quiser que Deus abra os céus para ouvir a sua oração. O segundo princípio que eu quero compartilhar com você, e que eu lembro de já ter comentado, é que
o perdoar é fazer um bem a si mesmo. Como eu mencionei ontem, há pessoas que assumem uma postura tipo, eu morro, mas não perdoo. Realmente, você vai morrer. Porque se você não liberar o seu coração e mantiver dentro de si a falta de perdão, o ressentimento, o rancor, a mágoa, o resultado disso é que você vai adoecer. E você vai desenvolver doenças tais que poderão tirar a sua vida ou, no mínimo, tirarão a sua alegria de viver. Há pessoas que não vivem, vegetam, porque elas estão tão cheias de rancor, tão cheias de amargura, tão cheias de ressentimento, que a vida perde o valor e perde a cor. Eu não sei se você já se deparou com pessoas para as quais parece que tudo é preto e branco e às vezes, quase sempre, mais preto do que branco. Se você não liberar o seu coração e não conceder perdão para aqueles que lhe feriram ou machucaram, certamente sua vida perderá a cor. Seus olhos perderão o brilho. Seu rosto perderá a formosura, porque alegria não haverá no seu semblante. Por isso, perdoar é cuidar de si mesmo. Perdoar é fazer um bem a si mesmo. Grave e não esqueça desse princípio. Esse é o segundo princípio que nós estamos compartilhando hoje, além do que já foi compartilhado em Mateus 18. Eu quero agora levar você para um outro texto bem próximo, que é Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Observe bem. No versículo 23 de Mateus capítulo 5 diz assim: portanto, em razão... Desculpe, eu me perdi aqui no texto. Vou repetir. Portanto, se você estiver oferecendo no altar sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Queridos, eu quero que você entenda esse terceiro princípio importantíssimo sobre o perdão. E eu quero que você o grave bem na sua memória. Preste atenção. Deixar de cumprir o princípio do perdão pode macular toda a nossa adoração. Se você não conhece esse texto macular, eu vou lhe dar um sinônimo. Eu, como já fui professor de português, eu gosto muito, à medida que eu falo, de estar mencionando vários sinônimos para que todos possam entender bem o que eu estou explicando. Preste atenção. Deixar de cumprir o princípio do perdão pode macular toda a nossa adoração. Macular significa manchar, comprometer. E poderia usar uma expressão que não é sinônimo, mas teria o mesmo sentido. Causar danos e até interromper a nossa adoração. Portanto, quando você se achega a Deus num culto tão maravilhoso, por mais belo e precioso que seja, os mais lindos louvores, o melhor da ministração, mas se você está com o coração bloqueado, porque você deixou de perdoar alguém, eu quero avisar a você que a palavra do Senhor diz, declara muito categoricamente que a sua adoração está comprometida, está interrompida. Por isso é que o Senhor Jesus, ele diz assim,
Se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe ali a sua oferta na frente do altar e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Queridos, comunhão com Deus implica em comunhão com os irmãos. Agora, sem deixar de considerar, para não trazer nenhum desequilíbrio doutrinário e para que nós também não desenvolvamos sentimento de culpa ou condenação diante de situações que não dependem só de nós, é importante considerar o texto de Romanos que diz: naquilo que vos for possível, tende paz com todos. Então, o que eu quero dizer para você, considerando os dois textos, fazendo essa conexão dos dois princípios, o que eu quero dizer para você é o seguinte: Deus está declarando aqui, na sua palavra, baseada em Mateus capítulo 5, que quando você chega na casa do Senhor, ou em qualquer outro lugar onde você decida prestar ou oferecer a sua adoração ao Senhor, e ali você percebe que há algum tipo de ressentimento, mágoa, rancor, ou algum mal que você causou ao seu irmão. Porque esse texto aqui, queridos, presta atenção, há geralmente uma falha de interpretação nesse texto. Esse texto aqui, quando Jesus diz assim: olhe, se você estiver oferecendo a sua oferta a Deus e lembrar que seu irmão tem alguma queixa contra você, agora, por que o seu irmão teria alguma queixa contra você? Os nossos irmãos têm queixa contra nós, geralmente, quando nós causamos algum tipo de dano ao nosso irmão. Portanto, esse texto aqui trata, em primeiro lugar, da seguinte situação: você sabe que há um irmão que está ferido por você, que você o machucou, que você o distratou, que você o feriu. Portanto, na hora da sua adoração, que você se lembre desse fato, pare a sua adoração, senão ela não terá sentido. Procure aquele irmão em quem você deixou uma mágoa e se retrate com ele. Peça perdão ao seu irmão. Portanto, esse texto aqui está falando de alguém que precisa pedir perdão a outrem. Não está falando de alguém que precisa perdoar a outrem. Quem deve ser perdoado? Aquele que foi ferido. E quem deve pedir perdão? Aquele que feriu. E nesse texto aqui se trata de um irmão que feriu o outro. Ele machucou o outro e ele vem para o altar prestar a sua adoração a Deus. Porém, o Senhor diz o seguinte: deixe a sua oferta no altar. Eu não a receberei enquanto você não se retratar com aquele irmão. Mas voltando a um princípio que eu já ensinei, talvez você diga: pastor, e se eu procurar aquele irmão para me retratar e ele não aceitar a minha retratação? Ok, sua parte você fez. A sua adoração e a sua oração estão liberados diante de Deus. O problema é com aquele irmão, porque em relação a ele, se ele não lhe perdoou, então agora ele é que tem que se entender com Deus. Sua parte você fez, você pediu perdão. Então esse texto não está dizendo, eu já vi alguns pregadores interpretando esse texto do seguinte modo, que não é a interpretação correta. Eu já vi pregadores ensinando que se a gente chegar no altar e perceber que tem um irmão que está chateado conosco, que a gente deve ir lá e pedir perdão àquele irmão. Não, meu amado.
Isso não tem respaldo bíblico. Quem pede perdão é quem pecou. E quem sofreu o dano do pecado, perdoa. Ficou claro isso? A função de cada um? Quem pecou, pede perdão. Quem sofreu o dano do pecado de outro, perdoa. E quando nós fazemos isso, a nossa oração está liberada e a nossa adoração também está liberada. Então nós estamos desimpedidos diante de Deus para entrar no seu altar e adorarmos ao Senhor no Santo dos Santos, porque o nosso coração está livre. Está livre porque pedimos perdão e está livre porque perdoamos. Portanto, um coração livre é um coração que perdoa, mas também que é capaz de pedir perdão. Se você perdoa, mas você nunca pede perdão, seu coração não está livre. Se você é uma pessoa que pede perdão quando peca, mas quando alguém peca contra você, você não perdoa e guarda ressentimento, sua adoração e sua oração não estão livres. Você precisa fazer as duas coisas, ter as duas atitudes. Pedir perdão quando peca e perdoar quando alguém peca contra você. E aí você está plenamente liberado para ter uma plena e perfeita comunhão com o seu Senhor. O outro princípio que eu quero compartilhar com você se encontra em Mateus 22, versículo 39. Mateus 22, 39. Observe bem o que diz o texto. Diz assim, eu vou ler a partir do 37. Diz assim, Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante, que é parecido ou semelhante ao primeiro, é: ame os outros como você ama a você mesmo. Ame os outros do mesmo modo, da mesma forma, como você ama a você mesmo. Portanto, queridos, esse texto está nos dizendo que a maneira como nos relacionamos com o nosso próximo está vinculada à maneira como nos relacionamos com Deus. Simplificando, o que a palavra de Deus nos diz é que você não pode estar super bem com Deus e super mal com o seu irmão ou com o seu próximo. Certa vez, um senhor me procurou, um irmão, ele me procurou pedindo aconselhamento, estava enfrentando alguns problemas, alguns dilemas, então ele me procurou para conversar. A primeira pergunta que eu fiz a ele quando ele chegou a mim foi: está tudo bem com você? E ele disse: sim, está. A segunda pergunta que eu fiz a ele foi: está tudo bem? Você está bem com Deus? E ele disse: ah, pastor, minha vida com Deus está maravilha. Graças a Deus, está tudo bem. Eu tenho orado, tenho jejuado, eu tenho lido a palavra de Deus. Eu disse: ok, que maravilha. Mas quando eu estava assim, ficando feliz com a vida daquele irmão, veio uma inquietaçãozinha no meu coração. Veio assim, uma percepção de que eu deveria fazer uma terceira pergunta àquele irmão. E eu perguntei: irmão, me diga uma coisa, e como você está com a sua esposa? Aí ele me respondeu: ah, pastor, aí é outra história. Nós não estamos nada bem.
Você entende esta contradição? O irmão que achava estar bem consigo mesmo, ele achava estar bem com Deus, mas ele sabia que não estava nada bem com sua esposa. É possível estar bem com Deus sem estar bem com seu próximo? Não. Não é possível. Biblicamente não é possível. Não há esta qualquer chance de algo assim dar certo. Porque aqui em Mateus 22, Jesus está dizendo que há um mandamento muito importante, que é amar a Deus, mas o outro mandamento que tem importância semelhante é de amar, é estar em paz com o nosso próximo. Portanto, não dá para amar a Deus e odiar o próximo. Não é possível amar a Deus e viver amargurado ou ressentido com o seu próximo. Nós temos que entender. Inclusive, o apóstolo João, na sua primeira epístola, ele diz uma coisa muito importante. Ele diz: aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. Nele não há verdade. Então é importante entendermos isso. E eu quero ainda compartilhar com você um outro princípio que eu gostaria que você gravasse. Preste bastante atenção. Vamos agora para Provérbios, capítulo 10. Vamos um pouquinho para o Antigo Testamento. Se você abrir sua Bíblia exatamente no meio, você provavelmente estará no livro de Salmos. E logo depois do livro de Salmos, começa o livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 10, versículo 12. Observe bem. Em primeiro lugar, eu mencionei para você um texto da primeira carta do apóstolo João, quando ele diz assim: aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. Quem diz que ama a Deus, a quem você não vê, e não ama o seu próximo, a quem vê, não há coerência, não há harmonia em tal tipo de declaração ou pensamento, conforme a palavra de Deus. Agora, indo para Provérbios, capítulo 10, versículo 12, presta atenção o que diz a palavra de Deus. Talvez você tenha uma dificuldade, porque eu estou aqui na versão que é a nova tradução na linguagem de hoje, e alguns versículos da nova tradução na linguagem de hoje não bate com algumas outras versões. Mas observe bem, se não coincidir com o texto da sua versão, só ouça aquilo que eu estou lendo. Observe bem, diz assim: o ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. Você entendeu isso? O ódio provoca brigas, intrigas, dissensões, facções. Mas quando nós temos amor no nosso coração, nós perdoamos todas as ofensas. Há um texto do Novo Testamento que diz assim: o amor cobre ou encobre uma multidão de pecados. Há um ditado popular que diz que o amor é cego. Pois é, quando há um verdadeiro amor no coração, os defeitos desaparecem,
As más ações são esquecidas. As coisas ruins da vida são deixadas de lado ou deixadas para trás, porque o amor nos leva a perdoar. Aquele que perdoa é alguém que é capaz de cobrir, de sepultar todas as ofensas. Então, meus amados, não provoque brigas. Havia um programa há muitos anos atrás, eu não sei quanto tempo durou o programa desse humorista que ainda é vivo, inclusive muito conhecido, famoso, que se chama Jô Soares. Hoje eu não sei se ele ainda tem esse programa, mas me parece que durante algum tempo o programa dele se intitulou O Gordo. Às vezes acontecia às 11 horas ou às 23 horas da noite. Mas antes disso, muito antes, anos atrás, quando eu acho que eu era criança ou adolescente, Jô Soares fazia um programa na televisão de humor. E o programa iniciava com um canhão muito grande, imenso. E aí alguém chegava e disparava aquele canhão, eu não lembro se era o próprio Jô Soares, e de dentro daquele canhão, ao invés de sair uma bala que causava uma explosão, saía de dentro do canhão muitas flores. E essa frase, essa expressão, eu nunca esqueci. E eu gostaria que você nunca esquecesse. E eu estou tomando agora como uma ilustração para Provérbios capítulo 10, versículo 12. Porque nesse programa do Jô Soares começava dizendo assim: faça amor, não faça guerra. Queridos, aqui em Provérbios, o sábio Salomão disse: o ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. Perdoe. Você ama? Ama de verdade? Perdoe. Talvez você não ame esta pessoa que lhe machucou, mas você ama a Deus. Se você ama a Deus, perdoe esta pessoa. Se você ama a Deus, perdoe, ainda que seja o seu pior inimigo. Perdoe. Porque se você não perdoar, baseado no princípio anterior, você estará fazendo mal a si mesmo, a si mesma. Então, perdoe. Perdoe sempre. O penúltimo princípio que eu quero compartilhar com você se encontra ainda em Provérbios capítulo 17. Eu quero que você olhe em Provérbios capítulo 17, versículo 9. Diz assim: quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor. Mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Meus amados, há pessoas que querem ter amigos e não conseguem. Elas não conseguem fazer amigos porque elas têm um espírito de falta de perdão. E pessoas assim se tornam azedas. E outras pessoas não conseguem fazer amigos porque na primeira ofensa elas se afastam, elas se distanciam, elas se isolam, como se isso fosse resolver o problema. Meu amado, só há uma maneira de mantermos uma amizade. Porque uma amizade é um relacionamento próximo entre duas pessoas defeituosas, entre duas pessoas falhas e pecadoras. E só há um modo de se manter uma amizade:
o perdão. Algumas pessoas acham que você pode manter uma amizade ou um relacionamento, mesmo em se tratando de um relacionamento conjugal, apenas tendo amor. Às vezes as pessoas, quando veem alguém muito diferente, em termos de personalidade, de temperamento e tudo mais, diz assim: ah, isso não importa. O importante é que haja amor entre eles. Errado. Queridos, mais importante do que o amor para manter uma amizade ou para manter um relacionamento é o perdão. Porque não havendo perdão, o amor não perdura. Anote essa frase, eu quero que você grave, medite nela. Se não houver perdão, o amor não perdura. A palavra perdurar significa permanecer, ter continuidade. E você precisa entender isso. Às vezes alguns casais ou algum casal nos procura pedindo aconselhamento e chegam com a seguinte declaração, um dos dois, ou às vezes os dois, dizem assim: pastor, nós não mais nos amamos. Já não há mais amor entre nós. E então, quando nós conversamos mais, nos aprofundamos mais na caminhada deste casal, nós percebemos que o problema não foi o amor que se foi, mas o perdão que não foi concedido. E o pedido de perdão que não foi pedido. Então, meus amados, é preciso entender isso. Nós falamos muito que é o amor que mantém uma amizade, que mantém um relacionamento, mas o amor só é verdadeiro amor baseado no texto anterior que nós lemos, de Provérbios, capítulo 10, versículo 12, o amor só é verdadeiramente amor quando ele é capaz de perdoar. Portanto, a falta de perdão destrói o amor, por mais profundo que este amor seja. Quem ama, perdoa. Provérbios 17, versículo 9, diz assim: quem perdoa uma ofensa, mostra que tem amor. Mas quem fica lembrando o assunto, estraga uma amizade. Lembrar o assunto aqui quer dizer, não diz respeito a palavras, mas diz respeito ao problema que surgiu, que foi criado por um dos lados ou por ambos os lados, e esse assunto que criou um atrito, que causou um desentendimento, ele continua sendo lembrado e relembrado e relembrado. E esta palavra, relembrar, significa lembrar de novo. Assim como ressentimento significa sentir de novo. Sabe aquele sentimento ruim que você teve no passado por causa de uma situação desagradável? Se você continua se lembrando, sentindo, você está se ressentindo. E o ressentimento, ele mostra ou comprova uma falta de perdão no nosso coração. E se há no nosso coração falta de perdão, não existe uma genuinidade neste amor que às vezes nós até professamos, até declaramos, mas não é real. Sabe, amado, quando Deus diz que Ele nos ama, isso implica
que ele nos perdoou. Há pessoas que acreditam que Deus as ama, mas têm dificuldade para acreditar que Deus as perdoa quando erram ou quando pecam. E isso não tem coerência. É uma contradição bíblica. Amor e perdão andam juntos. É possível haver perdão sem ter amor. Mas não é possível haver amor sem ter perdão. E talvez você pergunte, como assim, pastor? É possível haver perdão sem ter amor? Eu estou falando aqui amor no sentido usual da palavra, não no sentido bíblico de amor sacrificial. Eu estou falando aqui daquela sensação gostosa que a gente chama de amor. Você pode perdoar uma pessoa, mesmo que não haja aquela sensação gostosa. Porque quando é feita uma ferida no nosso coração, nós podemos perdoar de imediato, e eu já expliquei isso, mas aquele sentimento agradável não retorna de imediato. Mesmo que aquele sentimento agradável não tenha ainda retornado na relação daquelas duas pessoas ou mais pessoas, mas o perdão já foi declarado e, portanto, ele é um fato, é uma realidade. Então, nós temos nesse caso a existência de perdão, mas não há mais aquele sentimento de amor. E eu estou falando aqui do amor humano, porque o amor de Deus, ele existe, mesmo quando há pecado da nossa parte. Deus nos ama. A Bíblia diz que ele nos amou primeiro e ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Então, meu amado, é importante nós entendermos essas diferenças. E, para finalizar este nosso momento de reflexão, eu quero agora que você ande um pouquinho, talvez só virar a página da sua Bíblia, e você vá para o capítulo 18 de Provérbios, no versículo 11. Diz assim: Provérbios 18, 11. Eu tenho a impressão que eu anotei esta referência errado. Mas eu vou ler para você e depois você localiza direitinho na sua Bíblia. Observe bem. Diz assim. Eu acho que eu sei por quê. É exatamente porque eu me baseei, quando eu selecionei esse texto, eu me baseei numa outra versão e como eu falei para você, às vezes de uma versão para outra, pelo menos no livro de Provérbios, há uma diferenciação no versículo. Mas observa bem, eu tenho aqui anotado o texto. Diz assim: a pessoa sensata controla o seu gênio. Eu acho que esse texto está no capítulo 18, versículo 11, na versão atualizada. Eu estou aqui procurando onde está a minha Bíblia na versão atualizada e não estou localizando. Eu sempre tenho sobre a minha mesa várias versões. Mas você procura depois, ok? Observe bem, o texto diz assim: a pessoa sensata controla o seu gênio, e a sua grandeza é perdoar quem a ofende. Querido, esse texto aqui está dizendo o seguinte: as pessoas que perdoam aqueles que as ofendem são pessoas grandes. Grandes no sentido de valor. Grandes no sentido de espiritualidade. Grande no sentido de que são pessoas diferenciadas, especiais.
Algumas pessoas querem se engrandecer, pisando os outros, humilhando os outros, tentando ser melhores do que os outros. Mas, meus queridos, esse texto de Provérbios está dizendo que nós somos engrandecidos, não só diante de Deus, mas diante dos homens, quando nós perdoamos a quem nos ofende. E não só quando nós perdoamos a quem nos ofende, mas quando nós pedimos perdão a quem nos ofende. Perdoar, seja quando concedemos perdão, seja quando pedimos perdão, isso nos engrandece. Você já percebeu que certas pessoas cometem certos erros, elas não admitem o erro, elas não querem pedir perdão, elas insistem dizendo ou fingindo que não fizeram nada demais, e a gente que sabe que isso não é verdade, que aquela pessoa de fato errou, a gente fica tão entristecido e aquela pessoa já não é mais para nós. A mesma pessoa, com o mesmo valor, aquela pessoa se tornou menor para nós. Porque a gente olha para aquela pessoa e diz assim, puxa vida, é notório que ele errou. É notório que ela errou. Mas não consegue admitir seu erro. Pessoas que não admitem erro, consequentemente não pedem perdão, são pessoas diminuídas moralmente, diminuídas, reduzidas no seu valor. Da mesma forma, pessoas que não são capazes de perdoar, elas perdem seu valor. Elas perdem sua grandeza. Às vezes a gente se sente mal quando vê pessoas assim. Pessoas que guardam e guardam e guardam e guardam um rancor que não tem fim. Elas não são capazes de perdoar. E elas, aos nossos olhos, decrescem, diminuem. Porque no perdão, há grandeza. Você quer se tornar uma pessoa grande? Uma pessoa de valor? Perdoe os males que causam a você. Perdoe. Libere seu coração. Lave o seu coração. Desafogue o seu coração. Perdoe. E depois de perdoar, não pense que você sairá uma pessoa menor. Às vezes nós pensamos que quando perdoamos uma ofensa, nós nos tornamos menores. Nós nos sentimos até assim, humilhados em ter que pedir perdão ou em ter que perdoar. É tanto que muitas vezes, quando nós declaramos o nosso perdão ou nós esquecemos os nossos ressentimentos, existem aquelas pessoas amarguradas que chegam para nós, que são instrumentos de Satanás para azedar o nosso coração, e elas dizem assim, tu é muito besta. E tu perdoou. Eu não ia jamais deixar passar tal coisa. Pois é. Mas eu quero dizer para você, você não se torna menor quando perdoa. Você se torna maior. Incomparavelmente maior. Porque o perdão, como diz Provérbios, engrandece a pessoa. A grandeza em perdoar as ofensas que nos são feitas. Há grandeza em perdoar as ofensas que nos são feitas. E aquelas pessoas que sempre ofendem, ofendem e ofendem, como elas se tornam tão diminutas? A falta de perdão traz insignificância. E a insistência em ferir também torna você
sem o devido valor. A pessoa sensata, ela controla o seu gênio. Talvez você esteja explodindo por dentro, borbulhando por dentro. Você tem um gênio forte, um temperamento forte, impulsivo, mas você conta 1, 2, 3, 4, 5. Você conta até 10, até 20 se for preciso, até 30 se for necessário. Mas perdoe. Perdoe. Ao invés de você se encher de ódio, desenvolva uma outra grandeza. Perdoe. Perdoe aqueles que ofendem você. Porque isso sim vai lhe trazer grandeza. Encher-se de ódio, de ressentimento e de rancor vai tornar você uma pessoa de tão pouco valor que ninguém vai querer, e ainda que queira, não vai conseguir suportar você, porque você será uma carrada sem fim de ressentimento, amargura, rancor, fel. Não seja assim. Seja como Deus planejou que você fosse. Faça como o Senhor. Perdoe. Ele, mais do que ninguém, mais do que todos nós, teria motivo para não perdoar. No entanto, ele nos perdoou. Antes de pedirmos perdão, ele nos perdoou. Perdoe. Se torne parecido com Deus. Cresça aos olhos dos homens e de Deus. Perdoe. Controle o seu gênio. Se segure. E ao invés de explodir e agredir, de revidar o mal, perdoe. Pague o mal com o bem, como ensinou Jesus. E você será engrandecido. E Deus será engrandecido na sua vida. Que Deus o abençoe. Que esse tempo de reflexão tenha ajudado você a progredir, a crescer. E que você possa viver todos os seus dias em paz. Porque você é capaz de perdoar e de pedir perdão quando você fere o seu próximo. Que Deus o abençoe e que sua vida seja uma vida de vitória. Porque a vitória é sobre o poder das trevas. A vitória é sobre Satanás. A igreja só se torna vitoriosa sobre as artimanhas, as estratégias do diabo. Você, meu irmão, só será um vencedor na sua batalha contra Satanás, se você for capaz de perdoar. E perdoar sempre. Amém. Uma boa noite. Que o Senhor lhe dê paz e descanso, não só no corpo, mas também na sua alma. Que Deus o abençoe. Amém.